Neocolonização da África. Por que a Europa não colonizou a Etiópia e a Libéria? Mas antes, sobe a vinheta e não se esqueçam de se inscrever no canal e tocar o sininho e dar aquele like. Histórias que não contaram pra você do Brasil, da América Espanhola, América do Norte, a colonização, o seu tanto, abre aspas, fecha aspas. Olá, sejam bem-vindos ao Planeta Pirata e eu sou Gilson Bento. O continente africano, por séculos, foi dominado pelos europeus, conforme aprendemos na escola. E é importante entender que depois que os países europeus perderam suas colônias no continente americano, buscaram novas terras para explorar e no século XVIII e parte do século XIX, a África e a Ásia foram os continentes escolhidos. Como por exemplo, o Império Britânico ocupou na África países como África do Sul, Egito, Sudão, Uganda e outros. E na Ásia ocupou Hong Kong, Índia, Iêmen, Catar e também outros. A Espanha colonizou Níger, Marrocos, Portugal, Angola, Moçambique. Na Ásia ocupou Macau. A Itália ocupou a Somália, Eritreia. A Alemanha invadiu Togo, Camarões, Tanzânia, Ruanda. A França invadiu Costa do Marfim, Níger, Argélia, Tunísia. Os europeus fizeram acordos na divisão da África e da Ásia, porém nem sempre eram respeitados, e assim uma colônia era invadida por outro império europeu, e isso foi um dos motivos que gerou a Primeira Guerra Mundial, com a França, Reino Unido e depois a Rússia de um lado, Alemanha, Itália e Império Turco Otomano de um outro. Essa guerra foi marcada como uma guerra entre famílias, já que o rei George V do Reino Unido e o czar Nicolau II da Rússia eram primos. Vendo a foto, nem parece tanto, né? Eles estavam lutando contra o Kaiser alemão Guilherme II, que também era primo dos outros dois. Todos os três eram netos da rainha Vitória do Reino Unido. Importante entender esses desdobramentos, já que a neocolonização gerou a Primeira Guerra e a Segunda Grande Guerra, já que o motivo de ter tido a Segunda Guerra Mundial foi os resultados da Primeira, mas isso fica para um próximo vídeo. Hoje quero falar de que no continente africano, dentro desse contexto, apenas 2 países não foram colonizados pelos europeus. Eles até tentaram, entretanto, o mais próximo que conseguiram foram uma ocupação provisória. A Etiópia, localizada no chifre da África, até 1880 não sabia o que era ser colônia, mas a Itália, que naquele momento era o país europeu mais atrasado e pobre, ainda muito agrário, que havia perdido mais de 25 milhões de habitantes para a migração. Inclusive aqui no Brasil recebemos parte dessa população. Como boa parte dos países europeus já tinha uma colônia na África, a Itália partiu para a empreitada conseguir conquistar a Eritreia, isso em 1890. Logo partiu para o país vizinho, mas a Etiópia, que era um país cristão, governado pelo rei Menelik II, que dizia descender do rei Salomão e da rainha de Sabá, fez um acordo com os italianos, cedendo a Eritreia. Em troca, receberia o reconhecimento e arma do país europeu. Mas havia um porém. No acordo, a versão em amárico, língua da Etiópia, punha à disposição dos etíopes os serviços diplomáticos da Itália. Já na versão italiana, obrigava a Etiópia a usar esse serviço, que levaria os etíopes a se tornar um país vassalo, pouco diferente de uma colônia. Isso levou o descontentamento do rei Menelik e ele anunciou o fim do acordo, dizendo que não havia validade alguma. Então a Itália, que viu a melhor maneira de dominar a Etiópia seria a força, e partiu para a guerra. Mas quando entraram na Etiópia com 18 mil soldados, esperavam ver selvagens, despreparados e sem armas. Esse foi um grande erro que custou caro para a Itália. Havia mais de 100 mil etíopes armados, grande parte com armamentos
modernos. O resultado foi 7.000 italianos mortos, 1.500 feridos e cerca de 3.000 capturados. Mas em outubro de 1975, a Itália decide novamente invadir a Etiópia, porém desta vez mais preparada, com aviões e armas químicas. Cerca de 377.000 combatentes etíopes foram mortos e o rei Haile Selassie I foi obrigado a se refugiar na Inglaterra. Em maio de 1936, Mussolini oficializava a Etiópia como uma nova colônia italiana, somando com a Eritreia, Somália e Líbia. O rei da Itália, Vítor Emanuel III, foi proclamado o imperador. Os etíopes foram resistentes, assim também como o seu líder, Haile Selassie, que foi até a Assembleia da Sociedade das Nações em Genebra e discursou sobre a agressão que seu país sofreu, pois foram utilizadas armas químicas que mataram não só soldados, como também civis. Essa ocupação durou até 1941, com a saída italiana de seu território, e durante esse tempo os italianos foram atacados por guerrilhas resistentes a essa ocupação. Outro país que não foi colonizado por europeus foi a Libéria, país que foi fundado em 1824 por ex-escravizados vindo dos Estados Unidos. A Sociedade Americana de Colonização ajudou a criar esse território com o propósito de levar de volta à África ex-escravizados e os negros que nasceram livres de volta ao continente de seus antepassados. Isso foi uma atitude estranha, já que os escravizados e os nascidos livres na América eram americanos, mas na verdade esse pensamento era uma forma de impedir o crescimento da comunidade afro-americana e impedir o casamento interracial. Em 1821, com o financiamento do governo americano, o território foi definido e os primeiros negros começaram a chegar em 1822. Foi criada a capital Monrovia, em homenagem ao presidente norte-americano James Monroe, que apoiou a causa, e oficialmente em 1824 surgiu a Libéria, que em latim significa terra livre. Só que quando o território foi marcado entre a Serra Leoa, Guiné e Costa do Marfim, esqueceram de avisar as pessoas que lá viviam. E em 1847, com a sua independência da sociedade americana, se tornando a República da Libéria, o país entrou em uma sangrenta guerra civil, deixando um rastro de caos, miséria, sucessivos golpes e uma política instável, por causa da disputa pelo poder. E você, já conhecia a história? O que você pensa sobre a ocupação dos europeus na África e na Ásia? Comenta aqui. Se gostou, já sabe, curta, se inscreva, compartilha, não esqueça de tocar o sininho, dar aquele like e forte abraço.